Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Alguns irmãos pediu para me esclarecer mais sobre as trevas exteriores e sobre o reino milenar, porque eu dei um estudo falando sobre isso nos vídeos que eu fiz, já tem algum tempo já. Então eu resolvi trazer mais esclarecimento sobre essa questão. Por quê? Porque eu tenho visto que dentro das denominações não se prega sobre o reino, não se prega a palavra da justiça, porque existe uma diferença entre a palavra da justiça e a palavra da graça, o evangelho da graça. As pessoas não conseguiram ver que existe uma diferença entre essas duas questões. E é isso que eu quero estar mostrando para você. Então eu quero estar te passando uma questão aqui que não é ensinado dentro das denominações. Os pastores nem mesmo sabem que existe uma diferença entre a palavra da justiça e a palavra da graça. Eles não sabem que existe uma diferença, mas existe uma diferença. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 2 diz assim: Pois uma vez com o tempo vós devereis ter vos tornado mestre. Necessitais novamente que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos do Criador. E precisais de leite e não de alimento sólido. Aqui o autor da epístola aos Hebreus, que não foi Paulo, não foi Shaul, muitos pensam que foi ele que escreveu, mas não foi ele. O autor aqui diz assim, com o tempo que vocês têm de crente, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessitais de leite. Ele falou a verdade. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça. Ou algumas pessoas não falam, a palavra da justiça, pois é criancinha. Então, dentro das denominações evangélicas, onde as pessoas não estão bebendo nem leite, estão bebendo água com açúcar ainda, eles não conhecem a palavra da justiça. Eles não conhecem a mensagem do reino milenar. A mensagem do reino é que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. Eles não sabem que existe duas eras para o Eterno tratar com o crente. Existe essa era agora e a próxima era. Vocês vão ver que é por isso que o Salvador diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era e nem na era vindoura. Por quê, ó meus? Porque na era vindoura é uma era ainda que muitos crentes vão alcançar o perdão do Eterno. Não os ímpios, mas muitos crentes vão alcançar o perdão do Eterno na próxima era. Então é isso que eu quero trazer para você neste estudo. Vamos lá. No livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. O salmista Davi falou assim: ensina-me a contar os meus dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Por quê, Romilson? Porque todo aquele que alcançar um coração sábio, significa que tal pessoa cresceu espiritualmente. Significa que essa pessoa está preparada para reinar com o Mashiach quando ele voltar durante 1000 anos nessa terra. Nem todo crente vai entrar no reino milenar para reinar com o Mashiach ali de cara. Não vai entrar ali de cara ali para reinar com o Mashiach. Pelo contrário, ele vai lá para as trevas exteriores, porque ele não vai estar qualificado para entrar no reino. Então é isso que eu vou estar mostrando para você. No livro de Gênesis, capítulo 5, vou estar lendo aqui para você. Você preste bastante atenção. Aqui diz assim: Eis o livro da descendência de Adão, no dia em que o Criador o criou. Ele o fez à semelhança do Criador. Homem e mulher ele os criou e abençoou e lhes deu o nome de homem, no dia em que foram criados. Adão completou 30 anos, completou 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão foi depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração de Adão foi de 930 anos. Quando Sete completou 105 anos, gerou a Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. E aí você vai ler no capítulo 5, você vai vendo que o Eterno, ele conta todos os anos que aquele pessoal ali da descendência de Adão viveu. Por quê? Porque foram homens que viveram na presença do Eterno. Então o Eterno contava os anos deles, da vida deles. Agora veja a genealogia de Caim, capítulo 4, versículo 17. Caim conheceu sua mulher e que concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, a Irade gerou Mavael, e Maviael gerou Matusael. Pode ver agora que o Eterno não conta os anos deles. Por quê? Porque são pessoas que não servem ao Eterno.
Então o Eterno só conta os anos dos crentes. E só conta o ano de uma pessoa depois que ele se converte. Porque aquela pessoa agora nasceu espiritualmente para o Eterno. Não sei se aqui no meu olho. Então veja bem. Então quando a pessoa nasceu, converteu, entregou sua vida para o Mashiach, a partir daquela hora ali o Eterno começa a contar os seus anos. Por isso o salmista Davi diz: ensine-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Então aqui você vê que o Eterno fez questão de contar os anos da genealogia de Adão. Adão nasceu 7 viveu tantos anos e assim por diante. Mas a descendência de Caim ele não contou, porque o Eterno não tem compromisso com os ímpios. O Eterno só conta os anos daqueles que estão vivendo na sua presença, aqueles que são crentes. Então a partir da hora que a pessoa se converte, entrega os seus caminhos para o Eterno agora começa a contar os seus dias de vida. E aí o que acontece então, Romeus? O que nós lemos aqui? Com o tempo que vocês tinham de crente, vocês já deveriam ser mestre. Contudo, ainda necessitais de leite, porque vocês são criancinhas. Eles não cresceram espiritualmente. Eles não viveram intensamente na presença do Eterno. Cada dia só é contado na presença do Eterno quando a pessoa vive aquele dia na presença do Eterno. Então aquele dia entra na conta, no calendário lá do Eterno, lá no livro dele. Aquele dia contado como um dia de vida espiritual na presença do Eterno. Então tem pessoas que têm 40 anos, 50 anos de crente, mas na verdade ele não cresceu um ano espiritualmente. Então ele ainda, talvez ele tenha 50 anos de crente e ele tem 7 anos de vida espiritual na presença do Eterno. Então ele é um menino ainda. Então ele não desenvolveu ainda. Por isso que eu falei nos outros vídeos que nós temos que chegar à estatura do perfeito varão. Alguns vão falar maturidade. Maturidade, o que é maturidade? Maturidade é uma pessoa que cresceu espiritualmente. Por isso que o apóstolo Shaul consagrou a Timóteo. E Timóteo era um jovem. E muitos pensam, mas consagrou a Timóteo a ancião, a presbítero, a ancião. Como é que ele consagra um rapaz novo a ancião? É porque agora no Novo Testamento não se conta como era no Velho Testamento. No Velho Testamento um ancião era uma pessoa de cabelos brancos. Mas no Novo Testamento um ancião é uma pessoa que cresceu espiritualmente. Timóteo era novo, um rapaz novo, mas era crescido espiritualmente. Era um parceiro de Paulo, um parceiro de Shaul na guerra espiritual. Então ele novo, ele com seus 20 e poucos anos, ele podia dar aula para pessoas que estavam com a cabeça branca. Mas por quê? Porque aquelas pessoas poderiam ter a cabeça branca, mas não cresceram espiritualmente. E o que vale hoje é crescer espiritualmente na presença do Eterno. Ensina-me a contar os meus dias, até que eu possa alcançar um coração sábio, até que eu possa me tornar uma pessoa madura espiritualmente. Por quê, Romeu? Porque só vai entrar no reino milenar, quando o Mashiach voltar, pessoas que atingiram a maturidade espiritual. Meninos não podem reinar. Meninos não podem receber uma coroa. E todos que vão entrar no reino vão entrar no reino com uma coroa. Uma coroa é feita para pessoas adultas. Então vamos lá. Agora eu quero estar trazendo você aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que o texto diz. Talvez eu vou ter que gravar o vídeo, parte 1 e parte 2. Eu sei que é um estudo, é um vídeo que pode, né? Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças no Mashiach. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais, com efeito há entre vós rixas. Não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então ele virou para ele e falou assim, vocês são tudo menino. Vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ele virou e falou assim, isso é comportamento de criança. Hoje está, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Tudo meninos, não herdam o reino. Crianças não vão herdar o reino. Uma pessoa, para herdar algo do pai dele, ele tem que se tornar uma pessoa adulta. Tá entendendo? Então, para a pessoa herdar o reino, a Bíblia não fala, herdarão o reino. Os idólatras, os beberrões, os glutões, não herdarão o reino. Não vão entrar no reino milenar. O que é o reino? O reino são os 1000 anos que o Mashiach vai reinar nessa terra. Então o reino, quando a pessoa se converte hoje, que ele aceita o Mashiach como Salvador, ele ganhou a salvação dele. Mas o reino não. O reino é tomado por esforço. A salvação é pela graça. É um dom. Fala, não vem de vós. É um dom que vem do Criador. Mas o reino, ele fala, o reino é tomado por esforço. E todo aquele que se esforça, entra nele.
Tá entendendo, irmãos? Então existe uma diferença entre se tornar um vencedor e não se tornar um vencedor. Entre ser um crente vencedor e ser um crente derrotado. O crente derrotado é aquele que não cresceu espiritualmente. Então eu fico olhando esses camaradas aqui me contestando aí no YouTube. O cara lá falou que existe diferença entre ser vencedor e entre não ser vencedor. Eu nem dou crédito, porque é meninão de tudo, sabe nada, Tadinho. Tá longe, ele tá 1000 anos luz. É 1000 anos luz. Quando uma pessoa cresce espiritualmente, ele vê o quanto ele caminhou, o quanto ele está adiantado na jornada daqueles outros que não caminharam. Vou te dar um exemplo agora. O Eterno, quando tirou o povo do Egito, tirou lá do Egito, ele tirou o seu povo do Egito. Foi o povo dele, os judeus, os Yaldim. E no meio daquela massa ali, sabe quantos dias eles gastariam para atravessar o deserto? Se eles pegassem linha reta? 11 dias. Se eles fossem em linha reta, se o Eterno levasse eles em linha reta, eles iam gastar 11 dias, estava dentro da terra de Canaã. Mas o Eterno fez eles ficarem andando em volta. Para que, Rômulo? O Eterno fez eles ficarem andando em volta? Porque eles não estavam preparados para tomar posse da terra de Canaã. E a Bíblia diz que tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento, o apóstolo fala que aquilo foi exemplo para nós não cometermos o mesmo erro que eles. O apóstolo fala no livro de Coríntios. Então Israel saiu e o Eterno começou a trabalhar neles. Aí tem pessoas que falam, mas o Eterno foi muito mal, deu serpente para morder eles, deu aquilo outro, deu isso, fez aquilo outro com eles. Não, o Eterno estava disciplinando eles. Porque a Bíblia diz que o Pai disciplina a quem Ele ama. Se vós estáis sem correção, é porque não sois filhos, sois bastardos. Se uma pessoa é serva do Eterno, se ele é filho do Eterno, o Eterno vai corrigir ele. O Eterno vai disciplinar ele com vara. No livro de Salmos fala assim, estou tentando lembrar a passagem, que fala assim, ainda que a sua descendência, o Eterno falando para o filho dele, para o Mashiach, ainda que a sua descendência não guarde os meus mandamentos, não guarde a minha lei, não guarde os meus mandamentos, ainda que eles sejam rebeldes, eu os disciplinarei com vara, mas não retirarei deles a minha misericórdia. Por quê, Ramos? Porque uma vez que você se torna filho, você é filho eternamente. Não existe isso. Se o seu filho virar um bandido, uma prostituta, um ladrão, um drogado, ele ainda vai continuar sendo seu filho. Se ele for um menino, você pode disciplinar ele, mas ele ainda vai continuar sendo seu filho. Olha o filho pródigo. O filho pródigo saiu, foi comer até lavagem, pelotas de porco lá, mas o dia que ele virou e falou assim, vou voltar para a casa do meu pai. O que o pai fez? O pai estava de braços abertos para esperar ele. O seu irmão mais velho, foi contrariado, mas o Eterno estava lá de braços abertos, colocou um anel no seu dedo, colocou uma sandália nos seus pés, vestiu ele com um manto. Falou, não, meu filho, você voltou, você estava perdido, mas você voltou para minha casa. Então, não existe essa história de que, foi para lá, agora vai perder a salvação. Não, vou mostrar para você que não se perde a salvação, perde o direito de reinar. O direito de reinar com o Mashiach, o direito de reinar o milênio, é só para os vencedores. Vou estar te mostrando esse estudo, vou fazer parte 1, parte 2, vou fazer mais bem devagar para você entender. Então, quando Israel saiu do Egito, qual que era a meta? Entrar em Canaã. O que Canaã simboliza, meu Deus? Canaã simboliza o reino milenar, que Yahushua vai vir agora para estabelecer o reino. Moisés era uma tipologia, o nome dele é Masha. Moisés, Masha, era uma tipologia do Mashiach, que estava liderando o povo para entrar na terra de Canaã. E Yahushua está liderando um povo para entrar no milênio. E aí o que aconteceu então? Veja bem, o Eterno trabalhou naquele povo. O Eterno foi purificando. Eles foi andando em redor, começou a blasfemar. Não, tá bom, era lá tinha comida, lá tinha isso. Foi morrendo, depois a terra abriu, engoliu aquele pessoal lá que blasfemou contra Moisés, né? Abimeleque, se eu não me engano, blasfemou contra Moisés. Deu uma turma ali que blasfemou contra ele ali. E o Eterno foi trabalhando nesse povo, o povo reclamava, o Eterno foi trabalhando. No final, quantas pessoas entrou, Romilson? Entrou Josué e Caleb. Yahushua, né, o nome dele. Josué, o nome dele é Yahushua no Velho Testamento. Só ele que estava preparado para entrar. Josué e Caleb. E o resto, Romilson, morreu tudo. Então, só aí você vê que nem todos vão entrar no milênio. Tá entendendo? Canaã simboliza o milênio,
que o Mashiach vai estabelecer agora. Então nem todos vão entrar no milênio. Por isso que a Bíblia diz, o reino dos céus, o milênio, a era vindoura, é tomado por esforço. E todo aquele que se esforça, entra nele. A salvação não. A salvação é um dom, é de graça. Ah, eu ganhei a salvação, e agora? Agora o Eterno te colocou numa corrida. Te colocou na corrida para você herdar a coroa. Então deixa eu pegar aqui só mais um versículo aqui agora para você ver o quanto a coisa é séria, que eu já falei sobre isso nos outros vídeos, mas eu vou fazer um vídeo agora mais bem detalhado. Que diz assim, não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só leva o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo eles para ganhar a coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos a coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilado, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo a escravidão, a fim de que não aconteça que eu tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser desqualificado, reprovado. Então o apóstolo Paulo falou assim, muitos correm no estádio. Na época dele tinha os atletas que corriam em Atenas, na Grécia. Os gregos treinavam para correr, para ganhar uma coroa perecível. Eles ganhavam uma coroa de louro na cabeça. Entendeu? Aí o apóstolo foi esse para ganhar uma coroa perecível. Nós estamos numa corrida, mas para ganharmos a coroa imperecível. Para que é uma coroa, meu? Eu já falei isso nos outros vídeos. Uma coroa é para reinar. Para você ganhar o direito de reinar com Mashiach. Tá entendendo? Então o que diz no Apocalipse 2, versículo 10? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, aí você ganha a coroa. Até a morte. Correi de tal maneira, olha o que eu falo, correi de tal maneira que eu alcanceis. Então é que se você não correr a corrida mesmo e correr ela dentro das regras, porque toda corrida tem uma regra. Você não pode derrubar o seu colega, você não pode usar de trapaça para você ganhar a sua coroa decentemente. Se não se chegar lá, você não vai ganhar a sua coroa. Só que a questão é o seguinte, para que é uma coroa? Aqui não entra correndo atrás de salvação. Tem crente que fala que está correndo atrás de salvação porque ele tem medo de perder a salvação dele. Não, você tem que correr atrás da salvação, mas da sua alma, porque a salvação do seu espírito você já ganhou. E se você ganhar a salvação da sua alma, significa que você ganhou a entrada no reino. Mas aqui ele está falando, correr de tal maneira, para ganhar o que aqui, irmãos? Para ganhar uma coroa. Não estou falando de salvação aqui, estou falando para ganhar uma coroa. Coroa para quê? Porque o Salvador vai reinar 1000 anos na terra. E quem ganhar a coroa entra para reinar. Quem ganhar a coroa e o cedro, está lá no Apocalipse, do filho varão, a ele foi dado uma coroa e um cedro para ele reinar. Então veja bem, aí eu falei, eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu subjugo o meu corpo debaixo do meu domínio. Eu não prostituo, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou viciado em jogo, eu não sou viciado nem nada. Eu não deixo os desejos da minha carne e da minha alma mandar para mim. Paulo falando, eu reduzo o meu corpo, subjugo ele debaixo do meu domínio, para que eu, tendo pregado a mensagem a outras pessoas naquele dia, diante do tribunal do Mashiach, ele não venha falar para mim, não, Paulo, você pregou o evangelho, levou o evangelho, pregou para muitas pessoas, mas você agora está desqualificado, você ainda não se tornou um vencedor não, você vai lá para as trevas exteriores. Está entendendo, irmão? Está entendendo que o trem não é igual os pastores pregam dentro das denominações? Nunca foi. Nunca foi. Esse evangelho que é pregado aí, irmãos, me desculpe falar, mas é mentira. Isso tudo é mentira. Diz eles que a igreja é baluarte, coluna da verdade. A igreja que é baluarte, coluna da verdade, ela não está dentro do sistema, dentro das denominações, porque dentro das denominações você não vai ouvir uma palavra dessa aqui nunca. Lá só prega mentira, só prega engano. Então estou trazendo a palavra para você aqui, que é a palavra do reino, a palavra da justiça. O que é a palavra da justiça, irmão Deus? A palavra da justiça é que o Eterno vai te julgar um dia, por meio do Mashiach. A Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal do Mashiach. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Então essa é a palavra da justiça. Lá não existe palavra da justiça. Lá fala, não, morreu na última hora, aceitou o Salvador, como que o Salvador ganhou salvação, igual o ladrão no madeiro lá. O ladrão da cruz lá, pregado no madeiro. Ele falou, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Ele falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. No paraíso. Mas quem garante que aquele ladrão vai entrar no reino? Só viveu roubando, fazendo tudo errado. E aí, irmãos? Não, a Bíblia diz que aquele que fez coisa errada receberá pouco açoite, mas vai receber. E aquele que fez muitas coisas erradas e conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas muitas erradas, receberão muitos açoites. Então calma lá. Vamos chegar lá, daqui a pouco nós chegamos lá. Então veja bem,
Agora o que diz aqui? Apocalipse 2, versículo 3. Apocalipse 2, Apocalipse 3. Eu já falei nisso em vários livros meus. Veja bem. Quando o Salvador ali ele fala, ao vencedor, dali-ei sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, ele venceu. Por isso que ele sentou com o pai dele. Ao vencedor, dali-ei sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Vencer o que, Romas, que eu estou falando? Vencer a carne, vencer as heresias, vencer o mundanismo, vencer o nosso próprio eu, que quer nos dominar, vencer a nossa própria vontade, que quer nos levar para o lado errado. Porque a Bíblia diz, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Amar a vida da alma é desfrutar tudo que a sua alma quer nessa terra. E perder a vida da alma é não dar desfrute para sua alma nessa era. Se você der desfrute para sua alma nessa era, na próxima era, perdê-la. Você não vai desfrutar na próxima era. Você não vai entrar no reino. Você vai para as trevas exteriores, para você aprender a negar a si mesmo. Então é coisa séria. Então em Apocalipse 2 e 3, tem pessoas que... Tem um cara que fez um vídeo aí pegando Apocalipse 22 lá para querer contestar. Deixa eu falar aqui, ó. Cuidado com as coisas que está acrescentado, no Novo, principalmente no Novo Testamento. No Velho Testamento está cheio de coisas acrescentadas, mas no Novo Testamento tem até livros, versículos, capítulos e livros que foram acrescentados no Novo Testamento. Fermento. Aí os caras ficam pegando fermento para querer combater, pegando o quarto evangelho que é herético, eu já mostrei que é herético, não adianta. Pegando o capítulo 22 de Apocalipse, falando que o vencedor vai comer da árvore da vida. Pega lá que você vai ver que lá que fala que aquela árvore da vida lá é para curar as nações. Curar que nação se depois de novo céus e nova terra não vai ter doença mais? Então, não vou nem entrar nessa questão. Então, Apocalipse 2 e 3 está falando de pessoas vencedoras em cada uma das eras da igreja. A igreja vai passar por 7 eras na face da terra. Nós estamos na última era de Laodiceia. Ao vencedor, dali-ei do maná escolhido. Ao vencedor, dali-ei sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, dali-ei a coroa da vida. Está entendendo? Ao vencedor, eu não riscarei o seu nome no livro da vida. Mas pelo contrário, confessarei ele diante do meu Pai e diante de seus anjos. Deixa eu pegar uma folha aqui. Só para me te dar um exemplo aqui. Caiu aqui, mas deixa eu te pegar aqui que eu vou te dar um exemplo aqui. Se eu pego uma palavra, tem uma palavra aqui, e faço isso aqui com ela, faz de conta que isso aqui é um nome. Ó, isso aqui é um nome, ó. Eu risquei o nome. Quando o Salvador fala assim, ao vencedor não riscarei o seu nome. Não é do livro da vida, eu não riscarei o seu nome no livro da vida. Ele está falando que ele não vai marcar ele com um marca-texto. É tipo você pegar um marca-texto e marcar o nome. Marcar. É fazer uma marca no nome. Não é nem apagar ele. Porque o nome dos crentes que vão ser salvos já está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou antes da fundação do mundo. Está no Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Tem pessoas que acham que o nome dele foi escrito no livro da vida no dia que ele foi na denominação. Ah, eu levantei a mão, aceitei a Jesus. Aí o pastor fala, ô eterno, agora escreva o nome dele no livro da vida. Não. A Escritura diz que o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O seu nome já está lá escrito. O nome de todos os predestinados que vão ser salvos, o Eterno já escreveu o nome deles no livro da vida. Agora o que acontece? Se ele não confessar o Machia, não pregar o Evangelho, não pregar o nome do Salvador, Yahshua, Machia, não levar o Evangelho perante as pessoas, se ele se envergonhar do nome do Machia, se ele se envergonhar do Evangelho, a Bíblia diz que quando ele chegar lá, o Machia também vai se envergonhar dele diante do Pai e diante dos anjos. Se ele não confessar o Machia, o nome do Machia e o Evangelho diante das pessoas aqui na terra, quando ele chegar lá, o Filho do Homem não vai confessar ele também diante dos anjos e diante do Pai. O que vai estar escrito lá? O nome dele vai estar marcado, vai estar marcado. E aí vai acontecer o que, Ramos? Ele não vai entrar no reino. Todo aquele que o nome dele estiver marcado no livro da vida, ele não vai entrar no reino. Os incrédulos, seu nome nem no livro da vida está. Apocalipse 20 fala que no dia do juízo do grande trono branco, os incrédulos falam, todo aquele que o nome não está escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E lógico que ali todos foram lançados, porque os incrédulos vão estar ali, nenhum do nome deles está lá no livro da vida, só o nome dos crentes. Então Apocalipse fala, não apagarei,
eu não marcarei o seu nome no livro da vida. Essa seria a questão mais correta. Então veja bem, só vai entrar no reino os vencedores. Vou passar para a próxima parte aqui para não ficar grande demais. Daqui a pouco nós começamos mais.